Queridos de Deus, paz e graça a todos em nome de Jesus, louvado seja o Senhor nosso Deus, por mais essa rica oportunidade de vida que Ele nos concede, amém, amados? Aqui estou eu, seu irmão em Cristo, William Moura, para juntos crescermos em graça e em conhecimento da palavra de Deus. Desta feita eu quero falar de Jesus Cristo, da sua pessoa, quem Ele é, e a primeira pergunta que eu te faço, quem é Jesus para você? Você o conhece? Sabe quem Ele é? E baseando-se nas palavras do próprio Jesus, ele fazendo uma definição de si mesmo, quem ele é que nós vamos nos basear para essa mensagem de hoje, para essa breve reflexão. Ao longo da história, muitos se revelaram dizendo ser o próprio Jesus, mas foram desmascarados porque eram falsos. Muitos também fizeram caricatura ao longo da história. Existe uma caricatura bem famosa da pessoa de Jesus, segundo eles, daquele ser de olhar tristonhos, os olhos verdes, que você conhece muito bem. Ali também não representa Jesus, ali não é o nosso mestre. Jesus também não é aquele que está pregado em um crucifixo, em uma cruz, porque o nosso rei ressuscitou, ele vive, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Nosso rei vive e tem domínio e controle sobre todas as coisas. Então, quem é Jesus? Ele mesmo faz uma definição de si, da sua pessoa, quem ele é. E baseando no que ele falou e se revelou a nós, é o que nós vamos aprender neste vídeo aqui, nesses breves minutos que eu tenho com vocês, mas eu tenho certeza que vai ser edificador para a sua vida, você saber a real certeza, a absoluta certeza de quem é Jesus Cristo, teu Senhor e Salvador. Amém, queridos? Então vamos lá para a nossa reflexão, para o nosso pontapé inicial. Aqui nós vamos consultar o Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 16, verso 16. Abra a tua Bíblia comigo aí. Se você não puder acompanhar todas as referências que eu vou passar aqui, anote elas, pare o vídeo um pouquinho, anote, para depois você meditar em todas as referências que eu vou passar aqui a respeito de Jesus. Ele mesmo dizendo quem ele é. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Mateus 16, 16 diz assim, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que informação, Jesus está nas partes de Cesareia de Filipe. No verso 3, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. O que os homens dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, o que a sociedade diz quem eu sou? Aí eles disseram, olha, Senhor, eles dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias ou talvez um dos profetas. Ou seja, a sociedade, o mundo lá fora não sabe quem é Jesus, não conhece Jesus, não tem essa intimidade, não tem essa certeza de quem Jesus é. Amém, queridos? Aí Jesus muda a pergunta, Jesus pergunta para os discípulos, para os seus seguidores, e vocês, o que vocês dizem quem eu sou? Aí Pedro toma a palavra, que foi o versículo em que li, Mateus 16, 16, e Pedro diz, tu és o Cristo. Artigo definido, tu és o Cristo, não é um dos, tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus. Pedro está dizendo, tu és o Messias. Tu és o enviado de Deus para salvar o pecador perdido. Tu veio dos céus, tu és o Filho de Deus. Não é um dos filhos de Deus, tu és o, artigo definido. E aí no verso 17, Jesus parabeniza Pedro. Não por sua inteligência, porque Pedro não chegou a essa conclusão, porque ele era mais inteligente que os outros, mais conhecedor do que os outros, não. Porque Pedro chegou à conclusão de que Jesus era o Cristo e era o Filho de Deus. Olha o verso 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão. Bem-aventurado é feliz, Feliz por quê? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Pedro, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Jesus diz, tu és um bem-aventurado, tu és um feliz, porque tu acaba de receber do céu, do próprio Pai, uma informação que o mundo não tem. Eu sou o Cristo. Eu sou o Filho de Deus enviado. Deus revelou a Pedro quem era Jesus. Amém, queridos? Então, para conhecer Jesus, você precisa receber essa revelação do próprio Deus. E para conhecer a Deus, você precisa recorrer a Jesus para que ele lhe apresente ao Pai. Amém, queridos? Então, em uma definição de si mesmo, nós vamos consultar nas palavras de Jesus quem ele é, quem realmente é Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos lá. Abra a tua Bíblia comigo aí, ou depois você pode consultar em João
Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, olha o que Jesus diz, olha, e Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus se declara o pão da vida, ou seja, aquele que veio alimentar os famintos e sedentos, né, da sua palavra, que somos nós. Então ele é o pão que nos alimenta. Além do alimento físico que a gente come todos os dias, nós precisamos deste pão para que a gente possa ter vida eterna. Jesus é o pão da vida, ou seja, Jesus está desenhando aqui a sua fotografia, a sua caricatura, né? E aqui você, quando eu terminar de ministrar isso aqui, você vai ver a verdadeira fotografia de Jesus, a real fotografia, né? A real face do nosso mestre, quem ele é de verdade. Primeiro, ele é o pão da vida, e ele diz que aquele que vem até ele nunca mais terá fome nem sede. Ele veio para alimentar os famintos e sedentos da sua palavra, né? No verso, né, 2, opção 2, né? 2, João 4,10, Jesus diz que ele é a água viva. Ele está aqui dialogando com a mulher samaritana, ele pede de beber para aquela mulher. E a mulher diz, como sendo tu judeus, pede a mim de beber. Aí ele diz, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria água, e eu te daria a água da vida, a fonte que jorra incessantemente. Então em João 4,10, Jesus é a fonte que jorra incessantemente, ele é a água da vida que mata a nossa sede eterna. Amém, queridos? Porque a palavra de Deus é a água que nos lava, que nos purifica. Jesus é o pão, Jesus é a água, ele mesmo fazendo uma definição de quem ele é, né? Em João 8,12 ele diz que é a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andam em trevas, porque eu esclareço a sua mente, o seu entendimento, para que ele enxergue além dos olhos físicos e entenda quem eu sou de verdade. Jesus é a luz que ilumina a nossa mente. Salmo 119, 105, a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Olha que maravilha isso. Jesus Cristo é pão, é água e é luz. Essa é a verdadeira face de Jesus. Quarto lugar, Colossenses 1,15, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus veio nos apresentar Deus. Ele veio nos mostrar Deus através dos seus feitos, sua postura, seus ensinamentos. Porque Jesus, ele não apenas pregou a verdade, ensinou a verdade, viveu a verdade, ele é a própria verdade. Lembra da declaração de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele, o único que nos revela o Pai. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível. Em João 1, verso 18, a Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai nos apresentou Deus. Amém, queridos? Então, fora de Jesus é impossível ter essa intimidade com Deus e conhecer a Deus. Quinto lugar, Jesus, em Isaías 9,6, a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz e o Pai da eternidade. Ou seja, a paz de João 14, 27, que ele disse que nos deixaria, mesmo em um mundo turbulento como esse, em um mundo maldoso como esse, nós conseguimos ter paz. Porque esta paz que é Jesus habita em nós, ele habita em nós e ele nos concede paz, né? Mesmo em meio às dificuldades, às dores, às perdas. Por isso que ele diz, eis que eu vos deixo a minha paz. Sendo Jesus onipresente, aonde ele estiver, essa paz vai reinar, ou seja, ele está dentro de mim, está dentro de você, dentro daquele que crê nele como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso ele é a paz que reina nesse coração que está me ouvindo aí do outro lado. Amém, queridos? Então, ele é o príncipe da paz e ele é também o Pai da eternidade. Olha o privilégio que a eternidade tem, de ter Jesus como Pai. Antes que tudo existisse, ele é. Ele criou a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele que dita as regras para todas as coisas. Então, você está conhecendo aqui Jesus. Ele está desenhando a face dele e se revelando a você. Ele é o Pai da eternidade. Sexto lugar, João 11, verso 25, um texto muito conhecido. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Ninguém ressuscita e ninguém ressuscitou. Só Jesus ressuscitou e só Jesus ressuscita. Todas as ressurreições que a gente vê na Bíblia, foi Jesus quem ressuscitou.
Então só ele ressuscitou dentre os mortos, só ele tem poder sobre a morte e só ele ressuscita aqueles que estão mortos. Por isso, se você crê em Jesus, o cemitério não é o teu endereço final, a cova não é o teu destino eterno. Jesus há de te ressuscitar quando ele voltar para buscar a sua igreja. Caso você já tiver morrido, ele tem poder sobre a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. É o artigo definido, né? Sétimo lugar, em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É impossível que você, né, encontre Deus fora da pessoa de Jesus. Somente ele pode te levar a Deus. Você não vai a lugar nenhum se você não souber o caminho. Jesus é o único caminho que te leva a Deus. É artigo definido. Eu sou o, não é um dos, eu sou o caminho. Jesus está se revelando a você nesse dia, no dia em que você for ver e ouvir esse vídeo. É Jesus se revelando a você, ele está criando aqui a sua imagem, a sua caricatura, né? O verdadeiro Jesus se revelando a você quem ele é. Oitavo lugar, né? Em João 5,26 ele diz: ter a vida em si mesmo. O Pai tem a vida e também me a deu, então o Filho tem a vida em si mesmo. É impossível que você tenha vida fora de Jesus. Para que você viva eternamente, para que você tenha uma prorrogação da sua vida após a morte, é necessário que você tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, porque a vida emana dele. Amém, queridos? A vida emana do próprio Jesus. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 11, a Bíblia diz: o testemunho que temos de Deus é esse, que ele nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. No verso 12 ele diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, no 13 ele diz assim, e eu vos escrevi estas coisas para que vocês tenham a vida eterna. Crendo, tende a vida eterna em Jesus Cristo. Ele é a própria vida, a vida emana de Jesus. Amém, queridos? Em nono lugar, Apocalipse 1 verso 17, ele diz que é o alfa e o ômega, princípio e o fim. Ele iniciou tudo, lembra que ele é o Pai da eternidade, Isaías 9,6? Ele iniciou tudo. Quando tudo se findar, ele continua existindo, porque ele é o princípio e o fim, o Criador de todas as coisas. Antes dele nunca houve ninguém, e depois dele também não haverá. Amém, queridos? Em João 10,4 ele diz: olha, eu sou o Messias. Ele diz para a mulher samaritana, em João 10, verso 25. Ele disse: eu sou o Messias. Quando a mulher disse: olha, o Messias, quando ele vier, ele vai nos dizer tudo isso. Aí Jesus disse: eu sou esse que vos fala, eu sou o Messias, o enviado, eu já vim, já salvei, já concluí a obra da salvação e voltou para os céus. Amém, queridos? Mais uma referência aqui, em João 17,3, ele diz: olha, quem conhece a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste, tem vida eterna. Esse é o Jesus, essa é a caricatura de Jesus, é a sua fotografia, a sua face, o seu ser, ele se revelando a você nesta manhã. Amém, queridos? Esse é Jesus, ele é pão, ele é água, ele é luz, ele é vida, ele é saúde, ele é paz, ele é o Messias, ele é o dono da vida, ele é o único que ressuscita e ele se revelou a você nesta manhã. Quer habitar no seu coração, que você tenha Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Esse é o verdadeiro retrato de Jesus. Que Deus te abençoe, fique em paz e até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.